Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos fazer um exemplo com EDO não exata que a gente vai multiplicar por um fator integrante. O que eu quero passar nessa aula é um pouco como que eu penso, ou seja, vai ter um monte de informação. Eu também vou falar um monte de, vamos dizer, sem querer pegadinhas, ou seja, alguns tropeços que os alunos sem querer caem. Então, assim, vai ser uma aula bastante rica no sentido desse exemplo, que a gente vai falar, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo e por que tem que tomar cuidado. Então, primeiramente, vamos fazer uma revisão rápida. Olha, eu tenho p dx mais qdy igual a zero, nosso EDO, multiplico por um fator integrante, que é o μ, e para transformar essa EDO em exata, a exigência é essa equação aqui. Ou seja, isso aqui deriva em relação a y é igual a isso, a derivada em relação a x. Esse é o teorema de Schwarz. Por quê? Para transformar isso aqui em EDO exata, eu quero que a parte dessa esquerda que acompanha o dx é o del f del x, e essa parte que acompanha o del y, o dy é o del f del y. E para ter alguma chance disso aqui acontecer, é se as derivadas mistas forem iguais. Ou seja, se eu derivar isso aqui em relação a x, seja igual a derivar isso aqui em relação a y. Que é exatamente essa equação que a gente já falou em outros momentos. A princípio, μ depende de x e y. Em geral, nós vamos precisar de duas delas. Ou μ depende de x, ou μ depende de y. Qualquer outra diferente, na verdade, em geral, é um exercício mais teórico, só para ver se consegue derivar e deduzir essas fórmulas. Mas na hora de resolver mesmo, os dois únicos testes na prática acabam sendo esses. Mas enfim, olha a fórmula que a gente tem que pedir. Se μ depende de x, nós temos que rezar que essa expressão depende apenas de x. Né? E, e se isso aqui acontecer, olha, se μ depende de y, agora a gente vai ter que rezar que isso aqui depende apenas de y. E olha as duas fórmulas. Uma hora é py menos qx dividido por q, outra hora é qx menos py dividido por p. Eu me confundo. Eu nunca decoro isso, eu me perco e em qualquer avaliação eu rapidinho me perco. Então, o que vai ter que fazer? Qual é a minha sugestão? Deduz um deles rapidinho. Acho que, por exemplo, aí tem que lembrar que um deles é o simétrico e escolha o outro fator. Então, vamos rapidinho aqui só para explicar. Olha, isso aqui, ó, p dx mais qdy igual a zero, multiplica por μ de p. Pedir que seja exata, é rápido deduzir que μ de p vezes y é igual a μ de q vezes x, desde que entenda bem a parte de GTO exatas. Agora, a partir daqui, vamos deduzir. Vamos deduzir esse último aqui de baixo. Olha, vamos supor que o μ depende apenas de y. Se o μ depende apenas de y, derivar essa parte aqui em relação a y, eu tenho que usar a regra do produto. Olha, então vai dar μ' vezes p mais μ vezes py. Isso aqui vai ter que ser igual a essa parte aqui derivada em relação a x. Como que μ é constante em relação a x, vamos dizer assim, só depende de y, então é μ vezes qx. Então, e repara, esse μ', novamente, é porque a função é de uma variável derivada total. Derivada total, notação de Newton, μ'. E daqui a gente separa rapidinho. Bota μ' vezes p, eu passo μ para o outro lado e boto μ vezes py para o outro lado e boto μ em evidência, qx menos py, e depois eu faço μ' dividido por μ é igual a qx menos py dividido por p, que foi o que a gente acabou de deduzir aqui. E que a gente reza para que essa função dependa apenas de y. Então, vamos fazer o exemplo preparado, que é esse aqui. Ó. Eu pego uma EDO com esse rosto aqui. y' igual a 1 vezes exponencial de y mais x. Sei deduzir, não está no nosso grupo de EDO, né, a princípio. Então, o que a gente vai fazer? Bom, primeiro passa para a forma exata. Eu acho que se não sabemos, ou para a forma diferencial, né? Que se não sabemos o que fazer, não estamos achando a resposta, coloca nessa forma. Agora a gente multiplica cruzado. Então, olha só, exponencial de y mais x dy menos dx, né, que vai ser a multiplicação para cá e passo o dx para o outro lado, é igual a zero. E aqui está o nosso primeiro, vamos dizer, erro, tropeço de estudante. Repara que eu fiz todas as contas natural, mas olha, eu deixei o dy na esquerda e o dx na direita. E eu já vi muitos estudantes falar que um é p e o outro é q e se perder nas contas, né? Então, primeira coisa,
olha se está dx e dy, se não tiver, a gente conserta. Então, vamos lá. Menos dx mais exponencial de y mais x vezes dy igual a zero. Como a gente já se confundiu um pouquinho, agora sim, vamos escrever aqui, ó. O p é constante igual a menos 1 e o q ele vai ser igual a exponencial de y mais x. É isso que a gente está fazendo. Agora, para não se perder, olha só. Então, nós temos que py é igual a zero. Nós temos que qx é igual a exponencial de y mais x, então é 1. Tá? A derivada isso aqui é a derivada em relação a x é zero, isso aqui é 1, né? Então, a gente vai fazer, olha, py menos qx. Isso aqui vai ser igual a menos 1. E quando a gente divide por... Aí a gente tem que escolher por p ou por q, né? Se a gente dividir por q, não faz nada. Vai ficar uma função que depende de y e x, não interessa. Então, a gente divide por p. Então, quando divide por p, vai dar menos 1 dividido por menos 1 igual a mais 1. Então, repara, eu vou fazer py menos qx, porque eu nunca sei qual que a gente vai precisar. Agora, eu vou subir e olhar a fórmula. Espera aí. Qx menos py menos qx. Então, eu inverti. Então, o que nós temos? Olha, mi'. Então, primeiro, a gente tem que mi depende apenas de y. E nós temos que mi' sobre mi é igual a menos 1. Tá? A gente tem que mudar o sinal. Tá? Então, repara. Então, vamos voltar aqui. Ó. Isso aqui, eu já deduzi que o mi depende apenas de y. Então, por acaso, eu já deixo uma coisa organizada com essas duas em algum lugar, na prova, no papel, no rascunho, para eu não me perder, para eu poder checar fácil, não ter que ficar subindo e descendo. Esse aqui é um truque que eu uso. Deduzo um deles e depois deduzo o simétrico e troco o outro fator, né? Então, agora a gente sabe que mi' dividido por mi é igual a menos 1. Essa conta aqui a gente já fez várias vezes. Então, mi vai ser igual a exponencial de menos y, né? Que mi depende só de y, para isso aqui ser constante, mi' igual a menos mi, etc. Variáveis separáveis. Ou até EDO linear, se preferir. Mas como é que mi é igual a exponencial de menos y, então vamos multiplicar esse amarelo aqui. Então, o que nós temos? Ó, menos exponencial de menos y dx. E agora eu vou multiplicar isso aqui tudo por exponencial de menos y. Vamos fazer distributiva. Ó. Aqui sobra 1, porque o exponencial de menos y vezes exponencial de y é 1. E aqui sobra x vezes exponencial de menos y. Então, ó, mais 1 mais x vezes exponencial de menos y. Tudo isso dy é igual a zero. Olha só, para saber se errou ou não, não custa nada, vamos dizer, bater o olho e verificar se py daqui é igual ao qx daqui. Tá? E aqui, para derivar em relação a y, lembra que tem que ter a regra da cadeia. Então, só fazendo a continha rapidinho de cabeça, está tudo certo. Então, agora o que a gente tem que fazer? Achar a função potencial. Agora estamos em EDO exata. Sabendo EDO exata, vamos dizer, estamos em procedimento da aula anterior. Então, na aula anterior, então isso aqui a gente quer como df. Então, a gente vai ter que pedir que del f del x seja igual a menos exponencial de menos y. E del f del y tem que ser igual a 1 mais x vezes exponencial de menos y. Mas pedir isso, agora a gente escolhe um que vai integrar. Quem a gente escolhe? Parece mais fácil integrar isso aqui em relação a x. Então, vamos fazer esse. Então, nós temos que f de xy é igual a menos x vezes exponencial de menos y. E aqui, a gente agora vai ter... mais uma constante, não esqueça do h. Mais um h que depende só de y. h constante em relação a x, h só depende de y. Então, agora a gente vai pegar essa expressão aqui toda e derivar em relação a y. Derivou em relação a y, olha, nós temos que aqui é x vezes exponencial de menos y, ou seja, derivar isso aqui em relação a y a derivada disso e a regra da cadeia, que é menos 1, mais
h' de y. Então, lembrando, sempre a gente tem que verificar se o x some na equação. Para poder ser EDO exata, então, nós temos que h' de y é igual a 1, o que implica que h de y é igual a y mais um c, mas o c não interessa. Então, quem é o f de xy? F de xy vai ser igual a menos x vezes exponencial de menos y mais y. Isso aqui tudo a gente fala que é igual a c. Tá? Essa aqui é o que a gente chama de solução geral. Repara que a gente não consegue isolar o y em função de x. Não tem muita esperança, né? E uma outra informação que eu quero passar para vocês é o seguinte. Repara que vale essa equação. Eu não gosto muito disso, mas eu vou passar só para informação extra. Tem que ter um olho de, vamos dizer, biônico, vamos dizer assim. Alguém tem que contar, eu nunca vi alguém pensar sozinho, né? Que, na verdade, essa EDO, se a gente encarar y em função de x, não é bom para resolver, mas se a gente encarar x em função de y, isso aqui fica uma EDO linear. Então, olha só. E a gente tem que x' é igual a dx sobre dy. É a inversa. Então, olha como que eu não gosto disso. Então, vai estar, vamos inverter tudo. Dx sobre dy seria igual a exponencial de y mais x. Eu vou trocar o y, para quem tiver com dificuldade para entender, eu vou trocar o y por t. E eu vou fazer x em função de t. Tá? Uma outra EDO. Então, olha, x', isso aqui vai ter que ser igual a exponencial de t mais x, o que implica que x' menos x é igual a exponencial de t. E aqui nós temos uma EDO linear entre x e t linear em x. E o fator integrante é exatamente multiplicar por exponencial de menos t. Vezes x' menos exponencial de menos t vezes x é igual a 1. Né? Isso aqui não tem não tem sinal nenhum aqui não. E isso aqui é o que a gente tem como exponencial de menos t vezes x'. Tinha que perceber isso. Então, troca esse t aqui, ou seja, por y. Então, a gente tem que o nosso fator integrante é exponencial mi igual a exponencial de menos y. Todas as contas aqui estão certas que eu acabei de falar, tá? Assim, precisa ter esse olho biônico, que não é em y que a gente tem que resolver, é x e depois aplicar a inversa, né? Mas só para avisar, olha o fator integrante. Na verdade, as duas soluções que a gente apresentou, essas duas aqui, tanto encarar o x como linear em relação a y, vamos dizer assim, uma EDO linear, ou essa aqui do fator integrante, as soluções são iguais. Tá? É só uma reviravolta da notação. O que eu gosto mais é dessa primeira que eu apresentei a vocês, porque é mais metódica, é mais técnica, né? Não tem que ter um olho biônico para perceber que a função só depende de... Enfim. Então, é isso que eu queria passar para vocês, assim, dessas ideias. Eu espero que tenham gostado dessa aula e, vamos dizer, tomado cuidado com as armadilhas, com as checagens, tá? Que é perigoso se confundir alguma conta. Então é isso. Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima.